Então eu diria que o grande risco para o cenário é se os Estados Unidos acabam entrando em uma recessão. Qualquer recurso, qualquer dinheiro que saia dos Estados Unidos, ele acaba sendo muito relevante para o restante do mundo. E o próprio Trump, o Scott Bessent, eles já disseram que eles estão mirando o longo prazo. Eles não estão tão preocupados com indicadores de curto prazo, e para eles o mercado de ações é um indicador de curto prazo, né? Ele não pode mais se reeleger, para ele é o último mandato, então ele quer de fato arrumar o país, né, e fazer as grandes mudanças visando o longo prazo. Os investidores estão preocupados numa eventual recessão que muda um pouco o jogo de montar portfólio, de investir olhando um horizonte mais longo, mostra que o mercado deve a partir de agora, normalizar para uma nova posição, né? Para um novo jeito de investir, com uma volatilidade diferente do que foi vista nesse tempo, que é um pouco da fotografia que a gente está vendo hoje mesmo. Show me the money. A ideia do programa de hoje é fazer um bate-papo descontraído sobre vários espectros do mercado, né? A gente quer falar um pouquinho das atualizações de cenário, tanto para Brasil quanto para mundo, mas trazer também um pouco de sentimento, que eu acho que é um negócio muito importante. A gente fala sobre isso aqui sempre, sobre... Claro, o fundamento é muito importante no longo prazo, mas o curto prazo sempre é muito definido por narrativas, né? Essa turma aqui tem bastante esse pulso, que eles conversam com todos os bolsos do mercado. Tem pesquisas, inclusive, para levantar dados específicos disso e afunilar. Hoje a gente está com o research da XP aqui, meu querido. Que grande honra. E a gente, no último episódio, falou muito da parte de fundamento, né? Como você estava trazendo ali com o Ivan Barbosa. Eu acho que boa parte do mercado tem comentado nesse sofá que a expectativa também pode fazer muito preço, né? Então, um assunto um pouco diferente da semana passada, embora a gente ainda esteja focando muito em empresas, como vai ser provavelmente a grande parte do nosso programa de hoje. Perfeito. E aí está aqui com o Fernando Ferreira. Seja bem-vindo de volta. Fazia nem tanto tempo assim que você não estava aqui, né? Prazer estar de volta, sempre uma honra, né, receber um convite para estar aqui e falar com vocês. E para falar do episódio de Bolsa Raiz, né? Voltar a falar de Bolsa. Tá dando audiência. Que é um bom sinal, né? Que a gente está voltando a falar de Bolsa brasileira. Enfim, muito tempo falando de macro, de fiscal, né, de mundo. Então, acho que esses episódios para a gente voltar a falar de Bolsa brasileira, enfim, carteira, ações, acho que faz total sentido para quem está em casa nos escutando. Afinal, a Bolsa brasileira já está subindo quase 10% no ano, né, em 3 meses. Então, isso está chamando a atenção de muita gente, né? Pô, o que está acontecendo? É hora do investir, não é? Enfim, o que eu faço? Então, acho que vai ser um episódio num timing bem propício. Perfeito, isso aí. E do outro lado aqui, a gente está com uma figurinha nova, não nova no Stock Picker, porque já participou de conteúdo nas antigas, em vidas passadas, tanto do programa quanto a dele. Aí ele virou novidade, lá saiu matéria, o cara é famoso, cara. Ele é famoso. Meu sonho é um dia, sabe, saiu uma matéria com o teu nome lá? Saiu o nome do homem. Rafi, seja bem-vindo aqui ao Stock Pickers. Legal, acho que é o Stock Picker, primeira vez mesmo. Bacana, acho que falar de bolsa, falar de algo que a gente está no dia a dia, ainda mais de maneira descontraída aqui, com a turma que eu adoro, um programa que eu assisto com toda a frequência, sempre, e agora está aqui sentado para poder falar, então é motivo aqui de muita satisfação e espero poder ajudar bastante aí. Boa. A turma que está assistindo. Muito bem. Eu vou puxar aqui a primeira. Manda bala. Quebrar o gelo. Lógico. Vocês têm um relatório bem completo que é o Raio XP. Vocês destrincham várias questões do mercado ali. E é uma ótima forma de você mensalmente ficar bem atualizado de maneira parruda para o que está acontecendo para o mercado, né? Eu queria abrir a nossa discussão trazendo um pouco desse relatório para cá, né? Enfim, o cenário parece não ter muitas alterações. A gente tem incerteza lá fora em questões tarifárias quando o assunto é Estados Unidos, o que tem feito muito preço. O Arthur Carvalho da Trex veio aqui e colocou a palavra que virou, que a galera até nos comentários ficou zoando, né? Cacafonia. Pegou pra caramba essa daí agora. Mas a cacafonia de Donald Trump trazendo volatilidade pro mercado. Aqui... Só para trazer um dado dessa cacafonia, que eu achei muito interessante quando eu vi no Twitter essa semana. Tem relatório com dados de cacafonia? Tem. Incrível. O S&P teve o pior desempenho em relação ao resto do mundo,
se você comparar desde 1988, nesse primeiro trimestre. Então, o grande queridinho do mercado com toda essa volatilidade se tornou um bicho feio. Uhum. E a gente, por outro lado, como o Ferreira disse, Subindo. subindo bem. Então, acho que é um bom pano de fundo para a gente comentar aqui. Total. Então, casando essas informações com o relatório de vocês, como é que tá a cabeça e as atualizações para o cenário? Perfeito. Bom, a gente trouxe 2 temas principais nesse raio XP. O primeiro deles a gente fala exatamente sobre esse pano de fundo global, né? Afinal, os Estados Unidos teve uma performance muito fraca nesse começo de ano, a S&P chegou a cair 10% dos highs, fechou o trimestre ali com 5% de queda, e o Nasdaq com mais de 10% de queda no TRI. Só que isso não fez com que as bolsas globais caíssem também, né? O que a gente sempre fala, todo mundo segue o S&P é o líder das bolsas do mundo, não foi o que a gente viu. Afinal, a gente viu a Europa subindo mais de 15% no ano, China subindo mais de 20%, o Brasil em dólares subindo quase 17%. Então, o que na verdade está acontecendo é uma rotação para fora dos Estados Unidos numa velocidade bastante acelerada. Quando a gente olha o relatório Onde Investir, que a gente publicou no final de 2024, no final do ano passado, a gente dizia que, olha, existe um mundo para fora das Magnificent Seven, né? A gente até, o título da sessão internacional era O Maravilhoso Mundo Fora das Mag Seven, que era exatamente a tese de que, olha, você tem um prêmio de valuation das ações americanas em relação ao resto do mundo que a gente nunca viu na história, pelo menos na história recente, o S&P negociar quase a 10 pontos de preço sobre lucro acima do restante do mundo. Então, enquanto o S&P no final do ano passado estava negociando a 22 vezes lucro, 22, 23 vezes lucro, o restante do mundo estava negociando a 13. Então, assim, uma divergência de valuation gritante. E aqui eu não estou falando de Brasil ou de mercado emergente, De mundo, né? de mundo. Então, Europa, Ásia, enfim, você coloca todas as outras bolsas, tirando o S&P, estava negociando com quase 10 pontos de desconto em relação ao S&P 500. O que a gente viu até agora? Com essa precificação, com essa queda do mercado americano e o rally das outras bolsas, esse gap fechou um pouquinho. Então a gente está vendo a bolsa americana agora próximo de 20 vezes lucro e as bolsas internacionais a 14 vezes lucro. Então aquela diferença que era 9, 10 pontos, fechou para 6, que ainda é acima do histórico, ainda é um patamar elevado de prêmio para a bolsa americana em relação às outras bolsas. Então, o que a gente conclui é que, olha, essa rotação, pelo menos do ponto de vista de valuation, ainda poderia continuar ao longo dos próximos meses. Do ponto de vista de positioning, né, de posicionamento e a parte mais técnica ali de fluxo, de fato a gente já viu uma saída forte aí de investidores dos Estados Unidos, aqueles fundos quantitativos, né, os fundos CTAs, que são aqueles trend followers, né, que eles seguem uma tendência. A gente já viu muita venda de Estados Unidos nesses últimos meses. Então, de fato, a posição técnica melhorou um pouco, né, Rafi? Deu aquela limpada no mercado, o que é algo bom, né? Então, de fato, a gente viu muitos investidores reduzindo a exposição aos Estados Unidos, mas vale lembrar que os Estados Unidos vem de 10 anos de alta performance, né? Não é 3 meses de queda, 2, 3 meses de queda que vai fazer com que todo mundo reduza tão drasticamente a sua participação nos Estados Unidos. Então eu diria que as big techs, né, e a bolsa americana ainda são um grande consenso no mundo, mas na margem essa posição técnica melhorou um pouquinho. Eu vi um dado também recentemente que eu achei super interessante, assim, porque o investidor institucional saiu num ritmo muito forte, né, dos mercados americanos, porém a bolsa só não caiu mais porque o de varejo não parou de comprar. Exato. Tem aquela sensação, o cara ganhou dinheiro por 10 anos fazendo isso, de que a bolsa só sobe, né? Não tem... Agora talvez tenha um pouco mais de alternativa, mas pelo visto é aquele pensamento único, direcional do investidor de encontrar a oportunidade da maneira mais simples, como ele fez nos últimos anos. Agora, minha dúvida é: o que você acha como principal justificativa para esse movimento? Porque no fim do dia, boa parte dessa outperformance dos últimos anos é a questão da tecnologia, as empresas com margens altas, empresas que, apesar de serem americanas, com exposição ao mundo de maneira geral, né? Então, a tese de inteligência artificial, que ajudou a bombar essas empresas ali, principalmente no ano passado, ela continua sendo algo tão relevante assim,
quando a gente pensa em investir nos Estados Unidos, ou toda essa incerteza causada principalmente pela posse do Trump e toda a mudança da dinâmica global tende a surtir mais efeito nesse meio tempo? Não, de fato, a tese continua 100% válida. As Big Techs americanas continuam sendo empresas fantásticas, né, que geram muito caixa, que têm um balanço muito sólido. Então é muito diferente do que foi a bolha lá em 1999, 2000, da internet, onde eram empresas que não geravam lucro, não tinham receita. Aqui a gente está falando de empresas que sim geram muita receita, tem um balanço muito sólido, tem um retorno fantástico. Você pega o caso da Nvidia, por exemplo, né, que acho que é o maior expoente desse rally de AI nos últimos anos. A Nvidia saiu de 60 bilhões de dólares de receita há 1 ano e meio atrás, está batendo 200 bilhões de receita, quase isso. Então, assim, é um crescimento de receita exponencial que a empresa viu com esse boom de AI. Então, quando a gente olha para o valuation das Big Techs, esse valuation já se ajustou bem. Elas ainda estão, obviamente, mais caras do que o patamar histórico delas ou do restante da bolsa, mas não dá para dizer que é um nível de bolha, né? A gente vê Google negociando próximo a 16, 17 vezes lucro, a gente vê a própria Nvidia negociando abaixo de 30 vezes lucro, a própria Amazon, que poucos anos atrás não tinha lucro, negociava a próxima 100 vezes lucro, agora ela tem lucro, está negociando próximo de 30. Então, de fato, as Big Techs têm um fundamento muito sólido e é exatamente por isso que os Estados Unidos tiveram uma alta performance em relação ao resto do mundo por tanto tempo. Quando a gente olha a dinâmica de lucros dos Estados Unidos, do S&P 500 em relação ao restante do mundo, de fato, o grande crescimento de lucro nos últimos 5, 10 anos vem dos Estados Unidos. Então, existe um motivo, sim, por trás dessa alta performance. Agora, não foi só os lucros que levaram a Bolsa Americana até essa performance. O preço e o valuation, né, o preço que você paga pelas ações, também subiu bastante, e é por isso que a Bolsa Americana ficou muito cara em relação às outras bolsas. Então, de fato, a gente não discute o fundamento, a gente não discute que a onda de AI vai transformar o mundo, e a gente está no início dessa onda. A gente não sabe ainda quem vão ser os grandes ganhadores. Obviamente a gente tem os provedores, né, de hardware, de semicondutores, enfim, sendo os ganhadores agora, mas a gente sabe que no futuro as novas empresas que serão criadas, né, as novas funcionalidades que vão ser os grandes ganhadores. Então não está claro ainda o potencial todo de AI, mas o que está claro é que AI vai mudar o mundo nos próximos 10 anos. Então, não discuto isso. Agora, o que a gente olhou no relatório é o quanto que os outros mercados podem se beneficiar dessa rotação para fora dos Estados Unidos. E isso é um ponto bastante importante, porque qualquer dinheiro, qualquer alocação que saia dos Estados Unidos é muito dinheiro para o restante do mundo, né? Os Estados Unidos chegaram a ser recentemente 75% do índice MSCI global, né? Era 65, 66, chegou até acima de 70. Então, de fato, assim, a alocação nos Estados Unidos estava bastante alta em relação ao restante do mundo. Uma outra informação curiosa que eu acho que até vai de encontro com isso que você está trazendo, né, da inteligência artificial continuar sendo a grande tendência adiante, isso não muda, obviamente, por um cenário de curto prazo um pouco mais incerto, foi o da OpenAI recentemente, né? Eles anunciaram que fizeram eles levantaram capital, eu não me recordo agora se foram 40 ou 60 bilhões de dólares, mas a empresa passou a ser avaliada a 300 bi de dólares. Então é a empresa de capital fechado com o maior valor de mercado atualmente, uma que 2 anos atrás a gente não sabia que existia, né? Sim. E que ganhou, sei lá, 1 milhão de novos usuários em 1 hora só com aquele modo de desenho que todo mundo estava viralizando ao longo dessa semana, e que, por sinal, o próprio Sam Altman até pediu para o pessoal parar, né, de produzir, porque não tinha as GPUs não eram suficientes para arcar com tamanha demanda, o que levou até as pessoas falarem, então, tá vendo como a Nvidia tá barata? Se até, né, a OpenAI tá com dificuldade, Tesla não, o X, né, também agora o xAI, eu vi o próprio Musk falando que eles tinham acabado de construir um espaço enorme, cheio de GPU, e estavam dobrando a capacidade 3 meses depois, e que ainda assim não era suficiente para tamanha demanda. Mas eu queria puxar então um pouco da continuidade a esse assunto, para entender de vocês o quanto
a incerteza causada nesse primeiro tri, devido às novas políticas do Trump, são capazes de potencializar ou dar continuidade a essa rotação? E vocês têm enxergado até agora, no meio dos investidores que vocês conversam tanto, quanto eles estão preocupados com o que pode vir a acontecer? Perfeito. Bom, a rotação até agora, ela causou um efeito grande de preço, né, nos outros mercados. Agora, o grande risco para o cenário que a gente enxerga é caso a economia americana acabe entrando em uma recessão, né? Ou seja, a rotação ela é boa, ela é favorável, o dólar perdeu força, né, nesse primeiro trimestre, que ajuda bastante aos mercados emergentes e outros mercados fora dos Estados Unidos. A gente observou essa rotação de fluxos também para fora dos Estados Unidos nesse primeiro trimestre, mas se esse aumento de incerteza econômica tão grande que a gente viu nesse primeiro trimestre levar a uma paralisação da economia americana, afinal, muitas empresas anteciparam compras de produtos do exterior, isso vai bater no PIB americano, essa antecipação de importações pré-tarifas, a confiança do consumidor despencou, a confiança do empresário está despencando por conta desse aumento de incerteza. Então, o grande risco aqui é que essa política pode levar a economia americana, que estava muito bem, que está muito bem até agora, né, os dados de atividade continuam sólidos, o mercado de trabalho também, a uma paralisação, que eles chamam de sudden stop, né, uma paralisação meio imediata, e a economia embicaria numa recessão. Caso isso aconteça, é difícil acreditar que no meio de uma recessão americana, que o restante do mundo vai continuar indo tão bem. Então eu diria que o grande risco para o cenário é se os Estados Unidos acabam entrando em uma recessão. Caso isso não aconteça, a economia americana, que é o cenário base que a gente trabalha, desacelere, mas sem entrar numa recessão, aí sim você tem espaço para essa rotação continuar e qualquer recurso, qualquer dinheiro que saia dos Estados Unidos, ele acaba sendo muito relevante para o restante do mundo. Basicamente, então, o investidor brasileiro olhando lá para fora tem que torcer para que não haja uma recessão nos Estados Unidos. Porém, levanto um questionamento em relação a isso, aquilo até que a gente comentou no episódio passado. Algumas pessoas acreditam que o Trump quer fazer isso para que, né, os juros caiam, consiga enfrentar o problema da dívida, né, tão grande atualmente. Quando coloca esses dois lados na balança, o que será que preocupa mais? Né? Uma dívida muito elevada, com uma economia pujante, ou uma dívida mais baixa, com uma recessão que talvez não seja tão longa? Não sei. O que você acha que tem mais peso? Olha, o mercado tinha certeza até pouco tempo atrás que essas bravatas, essa política do Trump seria uma estratégia de negociação, né? O que a gente mais escutava dos economistas, estrategistas lá fora, que diziam, não se preocupe, né, com os anúncios do Trump ou com as promessas de campanha, porque na verdade isso é só uma estratégia para pressionar o restante do mundo. A verdade é que todas as notícias boas que eram para sair do governo Trump de redução de impostos de empresas, redução da burocracia, elas estão ficando em segundo plano, e o primeiro plano é de fato atacar a parte de tarifas como a principal causa do governo. E o próprio Trump, o Scott Bessent, eles já disseram que eles estão mirando o longo prazo aqui, eles estão mirando né, mudar a economia americana, o Elon Musk também com o Doge, né? Então eles não estão tão preocupados com indicadores de curto prazo, e para eles o mercado de ações é um indicador de curto prazo, que eles prestam atenção, eles olham, mas não parece que eles estão tão preocupados, como foi no primeiro mandato, né? O primeiro mandato existia mais claramente aquela Trump put, né? Que é aquele nível do S&P onde o Trump mudava de ideia e voltava atrás. Não parece que ele está tão preocupado dessa vez, né? Ou seja, ele não vai mais se reeleger, né? Ele não pode mais se reeleger, para ele é o último mandato, então ele quer de fato arrumar o país, né, e fazer as grandes mudanças visando o longo prazo. Então eu concordo que existe sim um risco, né, da economia americana entrar em uma recessão, que se não for uma recessão tão aguda, talvez até faça parte dos planos, né? Obviamente eles não vão admitir isso, mas tem muita gente já começando a duvidar se realmente isso faz parte dos planos ali por trás do governo.
Dentro dessa teoria que o Stetter comentou, né, que a gente está tratando desde o último episódio como uma teoria de conspiração, mas que pode ser verdade, vai saber, né? O Stetter tem uma frase boa, não coloco minha mão no fogo mais por ninguém, Jamais. vai saber o que os caras estão pensando, né? É. Mas eu gostei que você comentou da Trump Put, porque nessas discussões recentemente com as assets, foi o mesmo comentário, foi em linha com o seu, né? Parece que essa Trump Put tá mais longe. Mas uma questão que eu queria ouvir de vocês, tem uma outra put, que a gente não falou aqui, que é a do Fed. Você acha que ela chega antes que a do Trump? Tem esse cenário? Vocês discutem isso lá? Eu acho que sim. Eu acho que depois do último Fed, ficou muito claro que quando ele diz que é temporário e ele coloca a atividade econômica um pouquinho mais fraca, traz a inflação como um fator importante e quer olhar mais os dados para poder fazer a política monetária, acho que essa discussão a gente teve na mesa. Logo ali durante a fala do presidente do Fed, quando dizer, olha, talvez o Trump não vai ter a Trump Put, mas pelo lado do Fed, porque se ele forçar demais e a economia entrar numa desaceleração, acho que o primeiro a reagir é o Fed. Né? Ele vem com a política dizendo, olha, agora sim, o Powell já tem uma tendência a ser um pouco mais dove, né? Assim, a gente já tem a gente já vê no noticiário, já vê o sentimento que ele tem uma tendência a querer já começar a reduzir juros. Principalmente na coletiva de imprensa, ele sempre escorrega, né? Exatamente. E então acho que pode vir por aí. Talvez, com essa discussão, acho que eu ia complementar o Ferreira, você fez a pergunta. Essa discussão, acho que o Trump vai seguir no projeto dele, que a gente pode discutir a forma, mas o objetivo parece estar muito claro do projeto que ele quer fazer, e ele tem como o escape ali o Fed, que vem fazendo uma política restritiva já há algum tempo, mirando ali inflação e desemprego, que é o mandato dele, mas à medida em que as coisas começarem, as condições financeiras apertarem, já não ficarem tão boas, né, tiver uma desvalorização do dólar talvez não tão boa, e o Fed tiver que olhar, ele vem. E aí é o ponto que o mercado pode começar a equilibrar a balança entre o que é do lado fiscal, né, e o que é do lado do monetário para as companhias. Acho que esse é um ponto importante, que hoje você tem uma gordura de juros no mundo. Então, quando a gente pensa no Brasil, com juros próximo a 15%, e os Estados Unidos com juros próximo a 5%, se tivermos um cenário de desaceleração econômica ou até uma recessão, tem espaço para cortar. Exatamente, você tem essa gordura de juros para cortar. Tá certo que a inflação continua mais alta do que o esperado, mas o próprio Powell disse que aquele aumento de inflação vindo de tarifas é algo transitório, que ele até voltou com o transitório, né? Que não deveria ter grandes impactos na política monetária, porque é só uma mudança de nível de preço que não gera uma espiral inflacionária, enfim. Então ele deixou um pouco de lado esse risco de tarifas impactando a inflação, mas a verdade é que se a economia americana e a atividade embicar, o Fed tem a política monetária para conseguir agir e trazer essa put para o mercado, né, esse Powell put, que é ser mais agressivo nos cortes de juros. E o mesmo é válido para o Brasil também. Né? O Banco Central aqui, de fato, está mirando o 3% de meta de inflação no horizonte relevante, a gente ainda está bem acima disso, mas o mercado está bastante de olho se o Banco Central vai começar a ser sensível às notícias e aos dados de desaceleração econômica por aqui também. Então, de fato, existe essa gordura, né, esse potencial de queda de juros que por muito tempo não existia lá fora. Né? A gente viveu tanto tempo numa política de juros zero que toda vez que a economia desacelerava, a única arma que sobrava para o Fed era quantitative easing, era imprimir dinheiro para comprar títulos, enfim, colocar liquidez no mercado, aquela política que a gente viu por muitos anos. Agora não, pelo menos você tem uma arma mais tradicional, que é a boa e velha política monetária, corte de juros para voltar a estimular a economia. Mas vocês acham que dá para fazer isso mesmo sem inflação no CD? Então, essa é uma dúvida relevante, porque no horizonte do Fed, das projeções do dot plot, né, dos membros do Federal Reserve, a projeção de Core CPI, esse PCI, né, que é o indicador favorito do Fed, ainda está em 2,8%, que é bem acima da meta de 2%. Mesma coisa no Brasil, projeção do Copom é de 3,9% para a inflação, bem acima dos 3%
da meta de inflação. Então, de fato, a inflação ainda é um tema que preocupa, ainda é um tema que os bancos centrais estão bastante de olho, mas que isso pode mudar rápido, porque caso a desaceleração econômica venha rapidamente, o preço do petróleo continue fraco, a gente veja o dólar perdendo força, como a gente está vendo, enfim, você pode gerar uma desinflação no mundo que pode vir rápido. Então, eu acho que hoje o mercado começa a se preocupar mais com os dados de atividade econômica do que com os dados de inflação. Então, os dados de inflação ainda importam, obviamente, mas hoje a gente está num cenário que eu diria que o dado de payroll, ele acaba sendo, de dados de emprego nos Estados Unidos, eles acabam sendo até mais relevantes que o próprio CPI e PCI. A gente passou por muito tempo onde era o contrário, né? O mercado muito focado em inflação, deixando a atividade de lado, agora acho que começa a mudar de figura. Eu vou quebrar a discussão em dois, até para jogar uma pergunta que a gente amarrar, porque eu fico me colocando no lugar da audiência, e escuta tudo isso e falo, tá, e o que eu faço com essa merda toda, né? O que eu vou fazer, onde eu vou aplicar? Então eu queria trazer essa discussão, que foi uma discussão que a gente teve no comitê de investimento também, né? Porque, até pegando o primeiro view talvez mais de curto prazo, talvez você me ajude nisso. Por muito tempo o mercado falou que o S&P estava caro demais, o Ferreira até comentou os números, né? E aí agora começa a cair. E a gente sabe da qualidade, a gente sabe, talvez não seja discussão aqui que no longo prazo o excepcionalismo americano provavelmente vai se manter por questões estruturais, né? E até pela mudança dinâmica, até mesmo das performances das empresas. Sim, né? exato. As Mag 7, se não me engano, em teoria estaria já num cenário de bear market. Porque elas Perfeito. caíram 20, mas as outras nem tanto. É isso, e aí eu queria perguntar, tá muito cedo ou já dá para começar a discutir, talvez comprar, né? Será que já tá entrando num preço mais interessante? Essa discussão a gente teve no nosso comitê também. Imaginei. A discussão, eu acho que a gente comentou aqui, né? Acho que o curto prazo, ele começou. A grande pergunta é se o curto prazo ele começou a afetar o cenário de um movimento primário, de uma tendência primária, que é essa de 10 anos, um movimento muito forte, né? Tá. O mercado rapidamente ele perdeu força, né? O market breadth, todos eles foram lá para baixo. O momento que era muito forte comprador, ele se reverteu, ele virou forte vendedor e parou, né? Essa característica, juntando o posicionamento, os institucionais saindo, mas o investidor estrangeiro entrando, é uma característica muito clara de que começou a ideia de você começar o buying the dip, né? Ainda que de maneira muito cadenciada. A discussão que a gente teve é, bom, mas a gente pode começar a olhar dessa forma, mas ainda existe um cenário de incerteza bem grande que não deixa a gente ir com pleno vapor, né? Assim, há espaço para um pouco mais de queda, sem sombra de dúvida. Se você olhar no horizonte, pegando os últimos 10 anos, puxa, e olhar esse efeito de correção, de bolsa caindo cerca de 10% do topo, há mais espaço para ele ir e, consequentemente, há mais espaço de oportunidade para outros lugares, que foi exatamente o início da fala do Ferreirinha. Essa rotação acabou surgindo por esse novo movimento. Então, a conclusão que a gente chega é que é preciso ter um pouco mais de cautela. A gente pode sim começar a adicionar, mas de maneira bem cadenciada, olhar nomes, inclusive de uma rotação interna nos Estados Unidos, porque a gente foca demais nas Mag 7 por razões óbvias, de gastar bastante tempo com ela, mas evidentemente acho que toda a mudança que está sendo feita nos Estados Unidos, que eles pretendem fazer, vai mudar também, companhias um pouco menores, a gente vai começar a olhar uns outros aspectos importantes por lá, e que com certeza vai reverar para outros lugares no mundo inteiro, onde essas oportunidades podem surgir. Então, ir para o lado técnico, que eu acho que é o mais importante, ele normalizou. Tem um estudo que eu faço lá, que é quando eu pego a quantidade de companhias, né, do S&P 500 que estão acima ou abaixo de médias móveis mais longas, como por exemplo a de 200 períodos e de 50 períodos. Eu ia fazer essa pergunta, você vê como é bom, né? Porque eu ouvi muita coisa abaixo da média de 200 e eu sei que você conhece muito desse assunto. Pô, o que faz um momento como esse? Então, a gente começou o ano ali, finalzinho de dezembro, início de janeiro, estava por volta de 74%, 75% dos papéis do S&P 500 acima da média móvel de 200 períodos.
o que é um número de bull market, um mercado forte, pujante, super tendência. Hoje esse número está próximo de 30, então ele já arregaçou bem, já vem muito lá para baixo. E a média móvel de 50 períodos, para o mercado americano, ela é uma média muito próxima dos fundamentos da companhia. Quando você olha você tira o zoom do gráfico, olha semanal, mensal, ela é uma média que ela se aproxima muito dos fundamentos da companhia, assim, onde está bem a média do mercado. E quando a gente vai olhar esse aspecto de forças, a gente tem ali cerca de 40 e poucos por cento das companhias já trabalhando abaixo dessa média. E aí você tem que só ter um efeito, você tem um efeito que é um pouquinho mais forte do que o normal, porque ao longo desse período as Mag 7 ganharam muita relevância, então quando elas caem, elas acabam puxando esse movimento de força ainda mais para baixo, né? Estica a corda um pouco mais por conta desse movimento técnico. Então, o que a gente vê agora é o mercado normalizando um nível de volatilidade nesses novos patamares, o que permite sim começar a olhar novas oportunidades, olhando um horizonte bem mais longo, mas quando a gente vai olhar no aspecto de curto prazo, com essa combinação de médias e as forças de mercado, a gente pode dizer que há um cenário em que essa tendência primária ela pode estar comprometida. Mas a gente, como o dado ele é muito de on time de mercado, as coisas vão acontecendo, a gente vai chegando à conclusão, ainda está cedo para chegar nessa avaliação. Mas existe sim, assim como pelo lado do noticiário da macroeconomia, os investidores estão preocupados numa eventual recessão que muda um pouco o jogo de montar portfólio, de investir olhando um horizonte mais longo. Para o lado mais de curto prazo, uma tendência primária comprometida, ou seja, não tem aquela mesma força de tendência como a gente viu anteriormente, essa é a característica, mostra que o mercado deve a partir de agora, normalizar para uma nova posição, né, para um novo jeito de investir, com uma volatilidade diferente do que foi vista nesse tempo, que é um pouco da fotografia que a gente está vendo hoje mesmo. Nas nossas carteiras globais, a gente optou por aumentar um pouquinho a exposição aos Estados Unidos na margem. A gente estava muito exposto à China, à Europa e nos Estados Unidos a outros setores, A gente né? estava under Estados Unidos. Exatamente. E estava exposto via bancos, setor industrial, utilities, né? Então setores mais tradicionais e com muito pouca exposição em tech, né? A gente tinha basicamente Microsoft nas carteiras e esse mês a gente resolveu diminuir um pouco essa posição under Estados Unidos, adicionamos um pouquinho de Google, Microsoft, Google, Amazon e Nvidia com 2,5% só da carteira. Então, de fato, colocou um pezinho nas Big Techs, dado toda a queda que elas tiveram até agora. Então, como o Rafi falou, a gente acha sim que é uma oportunidade, mas tem muito risco pela frente. Por isso que, para quem quiser começar a olhar e comprar Estados Unidos nesses níveis, ir fazendo cautelosamente ao longo do tempo, porque o cenário ainda tem bastante incerteza e o mercado pode cair mais, principalmente se essa desaceleração americana se confirmar. Esse lado técnico foi muito interessante, casando com um pouco que você falou, só para a gente matar o assunto. Eu acho que o maior erro que a gente viu dos gestores na nossa história dos stock pickers nesses últimos 3 anos, tiveram alguns, mas eu acho que o maior de todos foi a posição vendida em Estados Unidos. E se a gente lembrar exatamente o porquê, todo mundo ficou vendido por questões macro e perderam dinheiro por questões micro. O micro surpreendeu. É que o juro subiu e as empresas também, né? Exato. E aí, ao mesmo tempo, quando o S&P cai, se ele estava caro demais, ele começa a ficar mais barato, o retorno prospectivo do S&P melhora. Então, a classe em si fica mais interessante. Fora as questões micro, essa semana saíram vários recortes da nova publicação do Damodaran, ele falando que o IA é custo para a maior parte das empresas. Acho que só mostra o quanto essas empresas têm capacidade de sugar dinheiro do mundo, né? Não só via lucro, mas de outras empresas, né? Eles ganham com o sistema todo a partir de agora. Na perspectiva micro, Ferreira, o que vocês têm discutido lá? É uma visão realmente mais positiva para essas empresas? Os Estados Unidos anunciando mais, as empresas anunciando mais investimento conforme descobrem que as coisas podem ficar mais baratas ainda na inteligência artificial. Como é que está essa visão micro? Pode surpreender de novo? O S&P, as empresas do S&P, elas têm surpreendido
nos resultados trimestrais, por exemplo, em todas as temporadas de resultado, nas últimas 8 temporadas de resultado, né? No trimestre passado, a expectativa do mercado era um crescimento de lucro ano contra ano de, se não me engano, 12%, 13%, veio 16%, 17%. Né? Os Estados Unidos, ano passado, fechou com um crescimento de lucro ano contra ano em torno de 15%. Para esse ano, o mercado espera mais um ano de crescimento forte, de crescimento em torno de 12%, 13%, em cima de um ano que já veio de um crescimento forte das companhias americanas. Então, de fato, a parte micro continua muito bem. É óbvio que se a economia americana desacelerar, potencialmente entrar em recessão, o micro vai mudar, né? Os analistas vão ter que revisar a expectativa, as empresas vão cortar os guidances. Então, eu acho que o mercado está olhando muito, não só para os resultados, mas principalmente para os guidances das empresas, né? O que as empresas estão dizendo sobre o futuro. Porque, de fato, se a economia desacelerar, muito dificilmente as companhias americanas vão continuar com um micro tão sólido. Mas, de fato, o que a gente viu até agora é um micro extremamente sólido para as empresas americanas, trimestre após trimestre, e eu concordo 100% com o que você falou. Todo mundo vendeu os Estados Unidos pelo macro, mas foi surpreendido pelo micro, como, por exemplo, uma história igual a NVIDIA, que saiu de 50, 60 bilhões de receita para 200 em pouco mais de 2 anos. Chegou a valer mais de 3 tri, né? 3 tri e meio quase de dólares. E real. Eu ia pegar o avião agora pro Brasil, posso? Vamos, com certeza. Bom, vocês falaram, dentre outras coisas, um ponto importante que é o quanto talvez o mundo ex-Estados Unidos pode se beneficiar desse movimento de rotação, porque as pessoas, os investidores, começam a procurar outras oportunidades para migrar os recursos, né? Dentre essas, temos aí o Brasil se destacando em rentabilidade no ano via Ibovespa aqui claramente. Que vale lembrar um mercado abandonado completamente. Em todos né? os sentidos. Quando a gente olha para o valor de mercado, quando a gente olha e vê que o maior comprador marginal de bolsa no Brasil são as próprias empresas, com programas de buyback, a distribuição de dividendos, etc. Então, realmente um cenário... Esse ano, não foi o Breno que mandou ele no nosso grupo, se eu não me engano? Esse ano está pior do que o ano passado em termos para resgate. De resgate. Continuamos tendo resgates, porque agora te entrou na pior perna de todas, que é quando começam a resgatar qualquer coisa para comprar título bancário. Não, impressionante. Por conta do nível de juros e por conta dos benefícios de isenção também, né? Então, um cenário realmente totalmente dramático para o mercado local, mas que deixa lá a nossa bolsa largada. É o low de exposição de qualquer bolso que você olhar, private, institucional, pessoa física, qualquer coisa. Menos o nosso. A gente tá no high. Até então a gente não tinha alavancado, né? Mudamos de ideia. Agora começou a brincadeira. Mas, vocês, assim, a gente já conversou aqui com todos os gestores, todo mundo fala que a única boia do mercado é a eleição, é a mudança de direcionamento político no Brasil. Eu não quero entrar nesse assunto, eu quero entrar num assunto que eu acho que vocês têm uma visão diferente deles, que vocês conversam com todos os investidores, vocês flutuam o mercado, né? Uhum. Com todos esses bolsos. Como é que tá a cabeça da turma agora, assim, dentro desses diversos quadradinhos aqui? Será que tem alguma perspectiva de mudar? O interesse está subindo? Enfim, o que vocês têm percebido do estrangeiro, do local? Como é que estão essas conversas? Vou falar um pouquinho do estrangeiro, Rafi fala um pouco mais dos locais aqui, dos assessores, varejo, enfim. Eu tive recentemente nos Estados Unidos e, de fato, eu vi um interesse muito grande dos investidores de falar sobre o Brasil, de voltar a olhar para o Brasil. Falei com alguns fundos muito grandes que panicaram no final do ano passado com aquela queda, enfim, com o mercado entrando em modo de crise, acabaram reduzindo a exposição ao Brasil, porque muitos fundos ativos tinham uma exposição overweight, né, acima do benchmark em Brasil. Era um consenso no ano passado entre muitos investidores que esperavam que o juro fosse cair no Brasil. Lembra aquela história? Muita gente achava que o juro ia para 7%, 8% no ano passado e foi exatamente o contrário que aconteceu, né? O juro começou a cair e depois voltou tudo. Então, muito investidor que estava alocado em Brasil vendeu no final do ano passado e o que eu ouvi bastante é que, olha, eu quero voltar a comprar Brasil, estou olhando, acho interessante o nível de valuation, o fundamento das empresas, nível de retorno, dividendo, a qualidade dos managements, né, da gestão das companhias. Então, de fato, existe bastante interesse. Agora, o que eu mais ouvi lá fora
foi: eu não estou com tanta pressa. Então, o que eu vi do investidor estrangeiro é que ele, de fato, está olhando, mas não tem tanta pressa em fazer uma grande alocação em Brasil, porque ele sabe que vai ter volatilidade ao longo do caminho. De fato, você fala, pô, mas como assim, Ferreira? Se você olhar o fluxo, está tendo muita entrada de investidor estrangeiro. Putz, assim, 10 bilhões de reais, é menos de 2 Em bilhões dólar de não é dólares. nada, né? Não é nada. Então não dá para dizer que é muito dinheiro que entrou. De fato, é muito dinheiro que fez muito preço numa bolsa que está extremamente largada. Uhum. Então eu concordo muito com a tese do Quelete, que olha, a nossa bolsa está tão pequena que qualquer fluxo que entre de fora faz muito estrago, faz muito preço. E é exatamente isso que está acontecendo. Agora, meu amigo Quelete, pô, eu acho ele fantástico, gostei muito da carta que ele fez, e a tese do próprio Quelete e do João Braga, que tem falado muito sobre isso, do mercado antecipando as eleições de 26, essa parte eu já não concordo muito, porque a gente olhou os dados de fluxo de ETFs globais, e a gente publicou isso no relatório Raio XP que saiu essa semana. Basicamente, a gente mostrou que, olha, todo o fluxo que o Brasil teve de ETFs no ano, em 2025, veio por conta dos ETFs globais e ETFs de mercados emergentes. Ou seja, quando a gente olha para o ETF de Brasil especificamente, esse ETF está tendo saída de dinheiro, saque de dinheiro em 2025. O EWZ? EWZ. O EWZ teve 300 milhões de dólares de saque esse ano. Então não dá para dizer que o mercado está comprando o Brasil por uma tese de eleições antecipando 2026. O que dá para dizer é que o Brasil sim se beneficia bastante Do movimento de saída. do movimento global de rotação Uhum. e de saída dos Estados Unidos e compra de emergentes. Então isso está beneficiando o Brasil e que ainda não estamos num trade de eleições. Então eu olho isso de uma maneira muito mais de um copo meio cheio. Sim. Né? Ou seja, Oportunidade. exato, tivemos esse trade de rotação global e busca de mercados emergentes, que ajudou bastante a gente até agora, mas em algum momento, nos próximos 9 a 12 meses, entraremos sim num trade de eleições mais claro, e isso pode seguir beneficiando a nossa bolsa. Então, eu olho muito até mais o nessa principal, né? Se você considerar as duas forças, para a gente, um trade de eleição tende a fazer muito mais preço, né? Perfeito. Mas o dado não corrobora com a tese de que já entramos Sim. num trade de eleição. Não começou ainda. Existe um interesse de se falar sobre o assunto, então nas minhas reuniões lá fora, em todas as reuniões, questionam e debatem sobre o assunto, mas eu não vejo que esse é o trigger, esse é o motivo principal que os investidores estão comprando agora. Né? Eles estão comprando por outros motivos, mas eu acho que em algum momento a gente pode sim entrar nesse trade de eleição e o mercado se... Eu não sei, Ferreira, se nessas suas interações rolou isso, mas nas conferências que tiveram por aqui, enfim, o estrangeiro lotou, chegaram a comentar muito essa questão de ser uma Argentina 2.0 do ponto de vista de trade mesmo, você comprar ali para se beneficiar de uma mudança de rota que vai destravar valor de repente. Chegou a ter essa discussão lá fora, nessa sua última viagem? Muito investidor, principalmente os hedge funds, o pessoal mais fast money, ganhou muito dinheiro com as eleições na Argentina. Então, de fato, esse tema ele está na cabeça dos investidores, por isso que mercados como Chile e a Colômbia também tiveram um rally muito grande recentemente, só que Chile e Colômbia têm eleições muito mais próximas do que o Brasil. O Chile, se eu não me engano, é em novembro desse ano, de 25, Colômbia em maio de 26, então, de fato, dá para antecipar um pouquinho mais os trades de eleições por lá. No Brasil ainda está muito distante. Então, o que a gente olhou quanto tempo o mercado tende a antecipar o trade de eleições. A gente olhou isso para México, Chile, Colômbia, Brasil, nas últimas 3, 4 eleições, e a verdade é que esse número fica em torno de 12 a 13 meses de antecedência. O Brasil, até pouco tempo atrás, a gente estava em 17, 18 meses de antecedência, que de fato parece muito cedo. Né? Então, mas quando você começa a chegar mais perto de um ano antes das eleições, aí sim o mercado entra mais nesse modo eleições, esse trade começa a vir para o preço. Né? Então, eu acredito que o fluxo não mostra ainda que estamos vendo um trade específico de Brasil, mas isso não quer dizer que isso não vai acontecer ao longo dos próximos meses. Então, acredito que esse rally de eleições ele pode vir a acontecer, sim. Não acho que foi o que levou a Bolsa a esses patamares atuais que a gente está vendo nesse momento. E no local, Rafi?
O local, você falou do Braga, né? Uma vez eu vi o tweet dele, né? Quando ele falou, olha, estou começando a me chamar para fazer eventos, palestras, então tem alguma coisa boa aqui. Estão querendo pelo menos ouvir, né? Então, vai meu grande abraço para ele. E eu acho que isso tem acontecido comigo. Sim, e a rede tem procurado bastante para começar a falar um pouco de renda variável. A aceitação, puxa, assim, é difícil você. Deixa eu dar um passo atrás que é importante. Acho que todos os dados que você falou aí e caracterizou como um drama, eu caracterizo como um período de vacas magras. A gente está num vacas magras brutal no mercado brasileiro, né? Companhias junto ao seu conselho preocupados com oferta hostil no mercado, as recompras acontecendo, você tem a indústria como um todo ou se estopando ou resgatando, se tudo indo para o low do low. E o principal, né, que é o que move muitos extremos no nosso mercado, isso a minha experiência conta bastante, que eu vivi esses ciclos por aí, que é quando o investidor estrangeiro compra e o local sai, e a gente vê essa boca de jacaré abrindo cada vez mais. Isso geralmente a gente vê muito nos extremos, na bolsa, ou muito barato, muito deprimido, ou na extrema euforia. Então, essa característica de vacas magras permite com que a gente comece a falar de maneira, para o investidor que quer botar um pé em renda variável, de uma maneira bastante responsável, né? Eu gosto desse período porque o escrutínio quanto ao risco ele é muito maior, diferentemente de um período de euforia, onde o convencimento fica razoavelmente fácil, né? Simples, porque está tudo subindo, vira um oba-oba, cenário de IPOs, etc. Aliás, não tem IPO nos últimos 4 anos também, então é outro cenário de vacas magras. Então, hoje, demanda muito mais um cenário de responsabilidade e de um escrutínio quanto aos riscos muito maior, de forma que a qualidade do investimento acaba se tornando melhor. Então, eu tenho levado isso para a rede, no sentido de a gente ir nesse caminho sem heroísmo, sem querer plantar bananeira, duplo escarpado, muito na linha, acho que o Ivan recentemente veio aqui, que se a gente tem os dados da companhia, sabe, tem a previsibilidade, entende os fundamentos e o horizonte relevante, por que eu tenho que esperar? Eu posso ir de maneira gradativa, cadenciada, com compras progressivas, começar a fazer esses investimentos. Então, eu acho que tem que destravar um pouco, porque o próprio assessor ele se assusta no primeiro momento, porque você vê o custo de capital, você vê a renda fixa pagando o que está pagando hoje, e aí na hora de você colocar na balança, né? Eu tenho percebido muito eles olhando assim, olha, então o PCB aqui que eu vou procurar um cliente que ele pode estar overexposed em renda fixa, eu acho que eu já consigo começar a olhar esse cenário de renda variável de forma um pouquinho melhor e ir começando a fazer essas compras progressivas. E o outro ponto que eu acho que tem demandado, e por isso que eles têm me chamado muito para falar sobre isso, é que eu acho que já há uma percepção, ainda que incipiente, que a gente está próximo do fim de ciclo de alta da taxa de juros Selic. A gente pode discutir se vai parar em 15,5, 15,25, 15 ali, aonde vai parar, a gente pode discutir, mas está próximo do fim do ciclo, né? Eu acho que está muito mais para depender como a atividade econômica, a partir de agora, deve repercutir, se vai desacelerar mais ou não, para a gente entender onde é que está esse teto. Mas se está próximo do fim, a gente já viu agora nesse primeiro trimestre, principalmente esse último mês, a curva de juros, né, a ponta mais curta já deu uma barrigadinha para baixo, né? E junto com isso a gente já vê um mercado que tem um pouco do fluxo capital estrangeiro, desse basket global, né, essa mudança, e um pouco dessa melhora. Então, eu acho que o ponto de partida, sendo um pouco otimista diante desse drama, o ponto de partida talvez possa ser melhor do que foi o cenário de dezembro e novembro do ano passado. É um pouquinho melhor, e o que deixa a gente com um pouco mais de apetite pronto para esse próximo ciclo de redução de juros, né? Onde sim as coisas começam a ficar um pouco mais claras, e aí o cenário de alocação ele já vem um pouco mais em unidade, que não é o que a gente está vendo agora.
Então, acho que sim, acho que vale sim a gente começar a olhar de maneira bem responsável. É o momento em que a gente procura companhias de altíssima qualidade. A gente, lá na nossa equipe, né, a gente faz um tracking das posições, né, dos fundos, e a gente vê que basicamente não tem mistério ali, são boas pagadoras de dividendo, alta qualidade, baixo risco, né, previsibilidade nos resultados, e dado esse escrutínio, né, quanto à possibilidade do que pode dar errado, ser tão elevado, né, puxa, e num cenário de vacas magras, você cria um ambiente bem assimétrico e que acaba tendo um bom risco-retorno para a sua posição. Então, eu acho que isso é um trabalho de formiguinha, porque eu acho que o varejo ele tem muito dessa coisa da emoção, do dia a dia. A gente vê muito que agora a renda variável é o bicho-papão da sala, mas da hora que o mercado começar a andar muito forte, tudo vira motivo para conversar, porque o cunhado ganhou dinheiro, falou com o outro, tem sempre aquela história, né? Então, o que a gente tem levado muito para essas mesas, para essa turma, para o varejo como um todo, é para não deixar esse momento chegar para você discutir sobre renda variável, e sim começar a fazer posições bem pequenas mesmo, de maneira bem responsáveis, de companhias que, puxa, atravessam bem a incerteza, que eu acho que é o mais importante nesse momento, para depois sim, aí sim você começa a querer alavancar, etc., mas num outro cenário que eu espero voltar aqui para falar, né, desse período de euforia ou de início de euforia. Mas acho que esse é o ponto mais importante para a gente agora, né? A responsabilidade do renda variável, que ela é muito maior no período de euforia. Eu queria ouvir um pouco mais de opinião sobre isso, porque é o seguinte, eu nunca vi tamanha aversão à volatilidade no mercado. Tanto é que se você olhar a indústria financeira brasileira hoje, ela tem se moldado para atender essa demanda. Então, se você olhar hoje os instrumentos que mais saem na ponta, que o investidor mais procura, são instrumentos que fogem disso. Até pouco tempo atrás, a indústria de fundos nem sabia o que era setipar um fundo. Hoje em dia você tem um monte de veículo setipado de diversas formas. Foi criado até o Renda Mais, enfim, saíram até novidades nesse sentido. Estrutura de capital protegido, seja via fundo, seja nota. Enfim, são os produtos, os próprios bancários que eu citei aqui, né? As opções de você marcar na curva os ativos, títulos públicos, até as alterações para o próprio investidor institucional, né? A CNPC que atualizou, agora o investidor institucional em vértices mais longos, ele pode marcar na curva o título que paga lá IPCA mais 7, ele pode ir para a praia tomar suco, porque ele fica numa alocação muito mais estável. Então isso tudo para mim é uma característica de aversão à volatilidade, que eles mudaram o nome agora para experiência de investimento, que não existia até pouco tempo atrás, agora é o que a turma usa. Então os investidores querem uma experiência de investimento melhor, que significa ficar longe da volatilidade. E eu tinha um antigo chefe que parecia fisicamente com o Stetter. Olha lá, hein? Que dizia que o maior educador financeiro do Brasil, e talvez o único, se chama taxa Selic. Né? Eu acho que essa versão à volatilidade vem um pouco também da falta de educação financeira no Brasil. Né? Mas qual é o ponto que eu queria chegar? Às vezes dá a impressão que o investidor vai se mexer só quando o juro cair e quando o juro spot, né? O juro de curto prazo, a taxa Selic mesmo. E quando esses títulos pararem de pagar essas taxas tão elevadas. Né? O problema é que quando isso acontece, a bolsa já ficou cara. Exato. Que é o que você estava narrando agora. Pelas conversas que você tem trocado, você acha que dessa vez talvez tenha um apetite para de fato sair na frente, ignorar um pouco a volatilidade que deve ter no curto prazo? Pô, tá chegando eleição, o Ferreira acabou de falar que nem começaram a tradar ainda esse negócio. Ou não, realmente vamos viver, a tendência é de fato, infelizmente, ver de novo esse movimento onde o cunhado vai chegar só depois que a bolsa subiu o lote e o Stetter com o trem de Bovespa alavancado, feliz da vida já, né? Esse é o sonho grande. Como é que tá esse pulso que você tem ali? O investidor, ele está se sofisticando. Eu acho que tudo isso que você falou, esses produtos, são inovações e sofisticações que a gente vem vendo ao longo do tempo, né? Eu sou do tempo lá que tinha as opções que garantiam... Tinha nem S&P na B3. Né? Não tinha. Ele podia garantir, tinha um nome da opção, que ele garantia 70%, 80% do patrimônio.
e depois tiraram esse troço do ar, e aí começou os ETFs. O que eu quero dizer é que, e a gente vê também o investidor pessoa física, que ele vai crescendo em escadinha, aí tem alguns movimentos ruins de mercado que ele cai, mas depois quando ele volta, ele já está num patamar muito maior do que foi o anterior. Então, eu acho que o investidor está se sofisticando. O lance da volatilidade, que você comentou, eu sou da ideia que o mar calmo não faz um bom marinheiro, a expressão clássica, né? Eu acho que esse, para mim, é mais um sinal do vacas magras, que é todo mundo querendo fugir do incerto, do que não está legal, o que tem caído bastante, daquela companhia varejista que eu comprei lá em cima, nossa, está caindo para caramba, não tem proteção nem nada, e eu estou vendo esse portfólio se desvalorizar bastante, né? Aí se botar a inflação, então, poxa, mais ainda. O outro lado dessa moeda é que, como o investidor vem se sofisticando, a gente vem conversando bastante de algumas operações, inclusive até pela própria volatilidade, que é um estudo também do nosso RAIXP anterior, que ela começou a cair e foi muito baixa, né? O que tornou as estruturadas, os derivativos, uma opção mais barata para você montar a posição daquilo que você está querendo ver à frente, ao invés de você simplesmente ir por cash market diretamente. Então, isso para mim são sinais que você querendo fazer, há alternativas para que você busque o seu investimento, e a volatilidade ela acaba sendo um componente para te ajudar, né, e não te repelir, mas te ajudar a construir esse cenário positivo, né? Acho que o mercado está bem, agora eu acho que é aos poucos, né? Eu tendo a acreditar que são ciclos. O novo ciclo que deve acontecer, eu não sei quando, a gente não tá aqui, eu não tenho a menor pretensão de acertar quando vai ser o novo ciclo. Pode demorar, pode ser ano que vem, que é 2 anos, mas certamente ele já vem com uma base de produtos e de oportunidades com um leque muito maior do que os anteriores. Então, o componente de volatilidade vai acabar ajudando os investidores a tomar essas decisões ao longo do tempo, né? E a informação que antes era muito restrita, hoje é muito rápida, as opcionalidades para você oferecer e mostrar, fazer o education de maneira correta, pode acelerar esse processo ainda mais. Já vem acelerando, né? Pode acelerar. Então, eu diria, assim, para ser muito objetivo para o seu questionamento, acho que vai acontecer sim, no momento de euforia, pessoas que não têm experiência em renda variável, porque ouviu do avô, do amigo, do tio que comprou, ganhou dinheiro e vai querer entrar, que vai ser realmente no estágio final. Mas a gente, cada vez mais, a parcela que pega no estágio inicial, por conta de podcasts que estamos fazendo aqui, de o trabalho formiguinha, né, e desses novos produtos que oferecem alternativas, acabam se tornando uma opcionalidade, fazendo com que o investidor se sofistique cada vez mais. A internacionalização, que é outro fator importante também para esse cenário, então a gente vai chegar lá. Perfeito. Esse ponto que você falou de volatilidade versus as estruturas, né, você usar derivativo, ele é tão verdade que quando eu acho que as pessoas... Tem um monte de gente que comenta, às vezes, em episódios de Stock Pickers, falando, tá vendo, tá aí, mas o motivo que explico por que eu não invisto em fundo, não sei o que, não vale a pena. Quando a gente fala de... Os gestores vêm aqui e tem esse papo mais simples, digamos assim, né? Não entra na discussão, a gente nunca entra quase em discussão, só no Alpha Key a gente entrou, já que você citou, de implementação, né? Que eu acho que é onde está realmente a inteligência e a sofisticação. E o trade de eleição, ele já começou, só que a gente não tá vendo, porque eles estão fazendo tudo via sintético, tudo via derivativo, né? Então, em vez de gastar o cash e a volatilidade tá baixa, então a opção fica barata, todo mundo opciona. Então, tá saindo lote, Rickstetter, de opção para vencimento em dezembro de 26, de EWZ, de Bovespa, de papel específico, single names, como a gente chama lá, né? E a vol baixa ajuda, né? Fica barato, você consegue explorar essas estruturas. O varejo tá saindo também. Então, assim, aí, ó, tá vendo só? olha a sofisticação que eu tô falando, Perfeito. tá saindo no varejo também. Não, é bizarro, assim. A gente, enfim, interage bastante com a base da XP e é bem assustador. Lembrando da minha época de assessor até hoje, né?
Assim, na minha época eu não sabia nem falar o que que era uma Ruby, por exemplo, sabe? Hoje em dia o assessor sabe explicar, tem um monte de suporte para, até cotar o cliente conseguir se servir até sozinho dessas coisas. Mudou muito essa dinâmica. Mas um ponto que você não comentou que eu gostaria que você falasse aqui brevemente é sobre a perspectiva técnica para o Ibovespa, né? Tá. Você fez essa leitura agora há pouco pro S&P, eu queria que você fizesse para nossa bolsa. Perfeito. Aí para o Ibovespa, como eu tenho 170 companhias no universo de cobertura, eu consigo olhar para um aspecto bem micro e classificá-los, né? Companhias boas, de qualidade, por crescimento, quase que colocar fatores ali. Uhum. O Ibovespa, ele está com uma cara que ele é um grande oscilador, no final das contas. Ele não tem nem um grande movimento, uma grande tendência de alta, nem uma grande tendência de baixa, mesmo com a queda que aconteceu recente em novembro e dezembro. E eu te digo por quê. Eu tenho um modelinho ali que eu uso basicamente 75%, 80% de toda a qualidade, tudo que vem de fundamento, e os outros 30%, 35% ali eu vou capturar rate of change, ou seja, variação, volatilidade, que é medida pelo ATR, e distanciamento do preço em relação à sua própria média. E eu combino isso com uma série de indicadores e jogo um algoritmo para fazer um tracking em todas essas companhias e ranqueio ela do melhor 5 pontos e o pior 0 pontos. Então eu tenho um screening ali, quando o Ibovespa anda e como essas companhias vão se movimentando, de quando o mercado está ultra sobrevendido, esse ranking 0 ele dispara, ele vai para cima de 70%. Né? E o lado ao contrário, como aconteceu mais recentemente com a bolsa piscando ali 131, o ranking 5, que é o melhor dessas companhias, bate ele um pouco acima de 60%. Né? E foi o que aconteceu. E o que é legal é que você consegue ver a escadinha, né? O ranking 5 melhora, aí para ele piorar, o ranking 4 tem que melhorar, porque você sai de 5 e se torna 4, depois você se torna 3, etc. Então, a configuração que a gente tem hoje, a gente está saindo de melhores companhias crescendo, saindo de 4 indo para 3. O que isso quer dizer no contexto, para ficar bem, para que as pessoas possam entender o que eu estou vendo? É um grande oscilador. Quando o mercado começa a ficar muito bom com aquela ideia de, puxa, agora vai, etc., cara, começa a botar um pé atrás, que provavelmente a própria vol, o próprio variação de momento, vai trazer os preços um pouquinho para baixo. E o lado inverso também está acontecendo. Quando a gente acha que a coisa vai piorar, que está ruim, etc., o mercado acaba virando. Né? E aí eu consigo capturar muito bem trades mais táticos nesses extremos de mercado. Eu cheguei aqui na XP muito recentemente, e aí logo na primeira reunião eu falei, gente, eu entendi, tá ruim logo em janeiro, mas olha, aqui de forma tática eu já consigo ver oportunidades. Eu não estou dizendo que vai reverter, não estou dizendo que vai subir, vai para topo histórico, mas já começa a ver um pouco de oportunidade, porque se descolou da média, e a gente tem muita qualidade aqui que está dizendo, olha, a gente fala que o macro pode interferir no micro, o micro interfere no macro. Esse screening que eu faço é exatamente o lado técnico interferindo para que a profecia se autorrealize. Papel bom que se torna bom e vai melhorando. Né? A gente vai traqueando, né? Vai conseguindo rastrear esses movimentos. Então, hoje o Ibovespa ele é um grande oscilador. Né? Tanto é que eu não tenho muita perspectiva, porque nada mudou em termos de vol e características de preço dos papéis, que façam com que a gente acredite agora no curto prazo que ele vai lá para o topo histórico. Mas também nada drástico para a gente desabar e criar um outro cenário de pânico. A gente vai oscilar bastante, e aí o que é muito bom para movimentos táticos e long short, no movimento de bolsa mais lateral, hora positivo, hora negativo, os long shorts ficam bem bacanas para a gente se aproveitar daquilo que antes não estava legal, ficou bom, acelerou o momento, né? Pegar papéis de setores diferentes, tentar trabalhar dentro dessa dinâmica, acompanhando o mercado internacional. Então, acho que essa é a característica, é o que eu tenho olhado muito com essa visão de curto prazo. E, Ferreirinha, para amarrar esse ponto, olhando até para as carteiras agora da XP, eu lembro que em 2020 você ficou muito famoso por falar que a gente não precisava ser um herói, né?
dado o nível de preço e as incertezas, né? Não estamos numa pandemia, mas os preços são pandêmicos, né? Continua com a mesma cabeça? Não é para ser herói, mesmo sendo conservador, o upside é bom demais e vão montar a carteira desse jeito? Continuamos com a mesma tese, Colasso, porque quando você olha, a Bolsa subiu 10% esse ano. De fato, várias small caps e vários papéis de maior risco subiram bem mais do que isso. Porém, quando você olha os setores de qualidade, as empresas de qualidade, as empresas defensivas, também subiram super bem. Então você pegou o setor de utility subindo, o setor de companhias elétricas e saneamento de utilidades públicas subindo 10% ou mais, o setor de bancos também subindo bastante, as empresas de commodities com uma boa performance. Então, quando a gente olha para as nossas carteiras, a carteira de dividendos vem por 3 anos seguidos batendo o Ibovespa de longe. E aqui não acho que ela vem batendo o Ibovespa só porque a seleção de ativos foi excepcional. Não, porque uma carteira de dividendos ela é relativamente simples, né? Você tem muito papel do setor elétrico, telecom, no setor de bancos e algumas empresas de commodities como Petro e Vale. Então não tem grandes, não é um bicho de 7 cabeças. Mas esse tema de a renda fixa é dominante e ela vai continuar sendo dominante. Estamos num momento de dominância da renda fixa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o investidor vai buscar em todas as classes de ativos os ativos de menor risco, de menor volatilidade, as empresas que pagam dividendo, que têm uma previsibilidade maior de fluxo de caixa. E é exatamente isso que está acontecendo na Bolsa. O investidor continua preferindo os papéis que se assemelham mais à renda fixa, né? Ou seja, os papéis que pagam mais dividendo, as empresas geradoras de caixa, as empresas mais estáveis, e a gente continua preferindo exatamente esses papéis e esses setores. Agora, dentro dessa estratégia mais conservadora que a gente vem tendo, nos últimos meses, a gente vem adicionando mais risco na carteira. Via o quê? Via home builders, né, as empresas de real estate de baixa renda, via algumas varejistas, como por exemplo o Grupo Mateus, que se beneficiam de uma inflação de alimentos mais alta. Enfim, adicionamos exposição a algumas small caps na nossa carteira, como a C&A, por exemplo, que foi super bem, que tem ido super bem. Então a gente vem adicionando na margem mais risco, sim, via setores domésticos que estão se beneficiando de um cenário micro muito favorável. E como o Rafi falou, de chegar próximo do fim do ciclo de alta de juros, né? Então a gente está próximo do fim do ciclo de alta, então já vale começar a adicionar papéis domésticos. Mas sempre lembrando, empresas com bom balanço, bons fundamentos, não tão de alto risco. Então a gente ainda está nesse cenário onde os papéis mais defensivos são priorizados, mas na margem a gente vem sim adicionando uma pimentinha, né? Adicionando um pouquinho mais de risco nas nossas carteiras. Ferreira, se eu tivesse que explicar o que aconteceu com o setor de educação nesse primeiro trimestre, o que você diria, assim? Porque, no fim das contas, ele vai um pouco contra tudo isso, né? Não é um papel que o gringo olha, imagino eu, não está dentro desse grupo de defensivas que o investidor brasileiro está em bolsa também prefere, mas teve uma valorização sinistra, né? Eu acho que eu vi um lote de gestor foi com o quê? ânima. 60%, não foi? No ano, até o fim de março, 68% de alta para o setor na média, né? Alguns papéis como a Cogna subiram bem mais do que isso, mas Edux também subiu bem, Ânima também, enfim, todo o setor inteiro subindo bastante. E é curioso, porque é um setor que muita gente deixou de olhar, né? Então, se a Bolsa Brasileira estava largada, o setor de educação estava Mais ainda. 2, 3 vezes mais largado. A gente ouve de muitos fundos, muitos gestores que não tem nem mais analista que cobrem o setor, porque o setor ficou muito pequeno, as empresas ficaram muito arriscadas, muito endividadas, os fundamentos se deterioraram ao longo dos últimos anos. É um setor que demorou muito tempo para sair da pandemia, ou seja, né, para conseguir passar aquele grande problema da migração para o online, mas a verdade é que finalmente a gente começou a ver os fundamentos do setor de educação melhorando, aliado a um cenário mais favorável, onde os juros começaram a embicar para baixo e o posicionamento extremamente leve, né? Então, se a Bolsa Brasileira estava com um posicionamento leve, o setor de educação muito mais. Então, acho que essa combinação, né, de posicionamento leve em companhias alavancadas que se beneficiam de um juro
mais baixo lá na frente, e de fundamentos micro começando a melhorar, explicam muito dessa alta. Uma combinação que poucas vezes a gente vê. Eu já ouvi muito investidor falando que, olha, toda vez que eu escuto falar que um setor é uninvestable, né, que não dá para investir, chama atenção. E o setor de educação foi um deles. China lá atrás, né? Que nem a China, exatamente. E aí, você acha que há a possibilidade de acontecer algo similar com o varejo da vida em algum momento? Olha, a gente estava discutindo isso sobre o varejo, porque de fato chama atenção que vários setores domésticos tiveram uma alta muito forte, né, como o setor de transportes recentemente, o setor de real estate home builders, o próprio setor de educação, e o varejo ficou para trás. Por que o varejo ficou para trás? Porque o lado micro das empresas ainda não está bom, né? Então a gente viu vários problemas nos resultados recentes das companhias, como Natura, que machucou a nossa carteira. A gente tinha uma posição pequena e mesmo assim, depois essa queda machucou. A própria Asas, Vivara, Lojas Renner, enfim, vários dos papéis mais expoentes do setor tiveram piora de fundamentos, então um micro mais desafiador, o que fez com que os investidores olhassem para papéis que se beneficiam de juros, que têm exposição doméstica, mas que estão com micro favorável, como por exemplo a Cyrela, a Cury, né, as empresas de construção civil, que tem uma história micro, um crescimento muito mais favorável do que você ficar num setor que pode se beneficiar do macro, mas que ainda está com um micro ruim. Então eu diria que para o setor de varejo voltar a melhorar, a gente precisa ver resultados melhorando ou parando de piorar, porque esse foi o grande problema do setor. Várias das grandes empresas do setor trouxeram resultados muito fracos, o que não é o caso do CA. CA acho que é uma exceção à regra, está na nossa carteira small caps, é um papel que a gente gosta bastante, tem reportado resultados expressivos um atrás do outro, né? Já faz bastante tempo que a CA está trazendo resultados muito fortes, e continua, né? O same store sales, crescimento de receita muito forte, enfim, uma execução fenomenal, né, da gestão. A gente fez recentemente um podcast, né, o CEO Talks, com a companhia. De fato, eles estão executando muito bem, mas eu diria que a C&A é uma exceção à regra, porque quando a gente olha os grandes expoentes de varejo, todos eles tiveram problema ali, né, de ou execução, ou governança, ou resultados, ou um pouco de tudo. Tem um ponto aqui para complementar. Eu fiz um estudo já tem um tempo já, e fui olhar ele recentemente, por conta das educacionais, que curiosamente, né, pode ser causalidade ou não, mas curiosamente, elas são sempre as primeiras a reverterem, né, onde pega o Ibovespa nos seus grandes ciclos, né, e no período de super euforia, elas são as primeiras a reverterem, começarem a cair. E quando eu digo reversão, eu olho muito a distância desses preços em relação às suas próprias médias mais longas, ou seja, quando elas se distanciam demais, elas começam a reverter para a sua própria média e depois perde ela. Elas geralmente, nos extremos de mercado desses grandes ciclos, elas são as primeiras a reverterem num estágio de euforia e, curiosamente, mais uma vez, agora nesse mercado mirando de 118, 116 mil pontos, as educacionais foram muito ruins ano passado, então esticaram a corda para baixo e agora estão começando a reverter, dando um sinal também de que a gente pode vir para um novo ciclo. Acho que tem um pouco a ver com a questão da curva longa, né, a taxa de juros, o cara pode começar a mirar, né, que ela vai começar, não, deixou de empinada, está flat, vai começar a cair, e eu acho que ele corre um pouco mais junto com a configuração do mercado, largado, mas é algo que me chama bastante atenção mais uma vez nesses extremos, que acaba, não é educacional, mas acaba levando uma mensagem do mercado como um todo. Perfeito. E o que seria necessário, se vocês tivessem que elencar, o que seria necessário acontecer para que o perfil da carteira passasse a tomar um pouco mais de risco? É a situação um pouco mais clara dos Estados Unidos, tanto na parte política quanto na parte fiscal / monetária, crescimento, todas essas dúvidas que a gente discutiu no início. Então, a possibilidade de mudança de governo no Brasil, queda de juros por aqui, quais são os fatores chaves, se vocês tivessem que elencar? Acho que é um pouco de todos esses pontos, ou seja, menor incerteza, né, do lado macro, tanto o Brasil quanto lá fora, nível de preços também em conta, né, nível de valuation, porque o que a gente enxerga hoje é que nas companhias
vai de primeira linha, nas companhias mais defensivas, vamos dizer assim, o nível de retorno adiante, o retorno prospectivo que a gente vê é muito sólido, é muito bom. Então você não precisa hoje ter uma carteira extremamente arriscada de papéis de empresas de turnaround e empresas super alavancadas para conseguir um bom retorno na bolsa. Então a gente está naquele momento do ciclo que mesmo com uma carteira super tranquilinha, super defensiva, que vai navegar qualquer ciclo, mesmo assim você tem um retorno prospectivo bem sólido. Então quando a bolsa começa a subir, os papéis começam a ficar muito caros, que essa primeira linha já andou, aí sim você precisa começar a pescar outras coisas e falar, putz, aqui o retorno já não está mais interessante, eu vou ter que começar a olhar para outras coisas, adicionar mais risco, porque a gente já não vê mais grandes retornos. A gente não está lá. Mesmo com essa alta da bolsa, o preço sobre lucro PL da bolsa continua abaixo de 8, né? Continua em 7,3, 7,4. Então a bolsa continua muito barata. Então não acredito que a gente está nesse cenário de que, olha, primeira linha já andou, agora a gente precisa começar a pescar outras coisas muito mais arriscadas. Não. Mesmo com uma carteira defensiva, a gente vê retornos muito bons adiante e mesmo esse ano, né? Esse ano já tem andado bem esses setores né, de empresas mais sólidas. O aspecto macro, esse cabo de guerra entre Banco Central, que quer puxar o freio da economia, e o governo, né, poxa, querendo acelerar a economia, deixar ela forte, pressionar a inflação, isso em algum momento a gente vai enxergar para que lado essa corda arrebenta. E eu acho que o Caio Megali, o nosso economista-chefe, tem falado muito, né, agora é fundamental a gente olhar os dados de atividade econômica, porque se eles começarem a surpreender para baixo, pode ser que o mercado comece a antecipar, a olhar que, puxa, o Banco Central já está, esse fim de ciclo de alta já está mais próximo, e aí isso rapidamente o mercado pode começar a olhar. Então acho que a curva de juros é um fator importante, e o mercado internacional é o dólar, né? Porque de alguma forma o dólar caindo, ele saiu lá de 6 e pouco, ele vindo de 5,70, ele vai para 5,50, ele também deixa a nossa inflação menor no final do ano, o que acaba também ajudando um pouco o trabalho do Banco Central, né? Então tem uma combinação de múltiplos fatores que a gente olha, mas acho que o ponto importante, que a sua pergunta ela vai muito na linha de que a grande maioria me faz, que é qual é o gatilho, o que tem que olhar, puxa, o que tem que ver para a gente começar. A grande questão é que se você ficar procurando o gatilho, você pode se colocar numa situação de ficar correndo atrás do rabo o tempo inteiro. Porque mesmo que você saiba qual é o gatilho e ele aconteça, naquele momento você pode ter, por conta dos viéses cognitivos, você não pega o movimento. Então acho que o mais correto é exatamente ir numa linha onde você tem qualidade, previsibilidade e vá adicionando conforme o mercado for melhorando, não vai ter nada de errado, você não vai estar fora dele. O problema é você, poxa, ficar avesso ao movimento e esperar os gatilhos para tomar as decisões. Aí sim, você entra num ciclo onde, para gerar alfa, é muito mais difícil, muito mais complicado. E quais são essas empresas de qualidade atualmente que compõem as carteiras, principalmente? Tem utilities, bancos, a gente tem olhado distribuidora, energia elétrica. Se você tivesse citar os nomes assim, principais, eu acho que dentro de cada setor, quais seriam? Copel, Eletrobras. Acho que por conta dos dividendos, não larga a mão até por uma formação de portfólio, Petrobras. A Vale, a gente, poxa, tem um desconto com minério que eu acho que não devemos desprezar, né? Vale é um case interessante, né? Porque Vale a gente ficou fora do papel por bastante tempo. A gente concorda que o fundamento de médio e longo prazo de China é desafiador do ponto de vista de investimento em infraestrutura e de produção de aço, né? Então, o fundamento de longo prazo é difícil para o setor de real estate na China, a gente concorda com tudo isso, mas o preço chamou muita atenção, né, do papel. A empresa passou por vários problemas seguidos uns dos outros, tinha um overhang muito grande de potencial venda do stake da Cosan, enfim, o pagamento que eles tinham que fazer aqui impactar né, a distribuição de dividendos,
pelo acidente em Brumadinho. Então, vários problemas que aconteceram ao mesmo tempo, troca de CEO, mas o preço descolou tanto do minério de ferro e descolou tanto das pares que a gente resolveu voltar a Vale para a carteira no começo desse ano e o papel tem ido super bem, tem recuperado bastante. Por quê? Porque vários desses desafios foram saindo um pouco da frente, né? A empresa trocou a gestão, a Cosan se desfez do stake, né? Vendeu ali no começo do ano, em janeiro, e tirou da frente um problema, né? O que muitos investidores enxergavam para o papel. Enfim, então vários desses overhangs saíram da frente e a gente até aumentou nesse último raio XP a exposição em Vale nas nossas carteiras, porque a gente vê o papel com muito momento. Então, esse é um caso que, mesmo com o fundamento de médio prazo ainda sendo um pouco incerto, o nível de preço descolou tanto de onde a gente acha que é o que faz sentido, que a gente fez uma aposta mais tática e que tem dado muito certo. Então, é relevante para o índice também, né? O gringo comprando o ETF acaba puxando naturalmente. Exatamente. E a performance entre Vale e Petro descolou tanto nos últimos anos que, de fato, o papel estava muito, muito largado, muito para trás, e qualquer compra de índice podia fazer o papel andar. Então, é um dos fatores que fizeram a gente também voltar com a Vale nas carteiras. Então, de fato, a gente gosta bastante desses setores, né? Bancos, utilities e commodities. E dentro desses, a gente tem exposição a Itaú e Banco do Brasil. Em bancos, também adicionamos Banco Inter na carteira Small Caps. Como a gente falou, Eletrobras, Copel. A gente gosta de Equatorial e Sabesp também no setor, mas não estão nas carteiras. A gente tem a Lupar e Semig na carteira de dividendos também. E em commodities, a gente falou de Petro Vale, a gente gosta bastante também de Suzano. Então, diria que esses papéis são, eu diria, o core das carteiras, né, o que compõe ali as principais exposições. E aí, em cima disso, a gente adiciona mais risco. Então, a gente adiciona papéis mais sensíveis a juros, como Grupo Mateus, como Home Builders, que é o caso de Cyrela. Adicionamos a B3 também, né, no setor financeiro, que o papel andou pra caramba nos últimos meses. A gente até reduziu um pouquinho a exposição agora para botar um pouco no bolso. Então a gente vai fazendo esse movimento. Você tem o core das carteiras que são mais previsíveis. Pilares fundamentais. Exato. Eu tenho feito a analogia. Você cava 3 buracos, joga umas vigas de ferro lá, joga um cimento, faz o pilar sólido ali, pode vir terremoto, pode vir... São os pilares das pirâmides, né? Que os caras... Exato. Vai lá pro fundo, lá embaixo. Exato. Assim, ali, assim, e aí, aos poucos, vai, né, colocando uma pimentinha, né, adicionando com peso pequeno, mas ir adicionando conforme o mercado, a estratégia for dando certo. É isso aí. Boa. Isso que eles falaram é tão verdade porque você explode carteira de fundo de small caps, que tradicionalmente só compra miquimba, né? E tem um monte de papel lá que você olha e fala assim, cara, eu nunca vi uma ação dessa numa carteira, assim. Ações de empresas de qualidade, enfim, como eles estavam colocando, porque o retorno prospectivo, como o Ferreira comentou, às vezes é como se você estivesse comprando algo super arriscado. Vamos lembrar, né? Você está comprando uma empresa de qualidade no Brasil. Por isso que o retorno também prospectivo está tão alto. Aquele clássico, você abre o índice de small caps, você se surpreende por aquela empresa estar dentro do índice, né? Você fala, cara, eu pensei que essa daqui não era small, achei que essa daqui era uma, porra. Exatamente. Muita verdade que o nosso mercado, como um todo, com algumas exceções, virou um mercado de small caps. Principalmente quando você olha em dólares, né? O tamanho das companhias. Totalmente. Aquele dado do Quelete também, né? Se você tira o que era da carteira dessa Petrobras, não sei se Vale também, não sobrava nada. Pega a performance do small longa pra você ver. É assustadoramente péssima. Pô, prefiro... Dramática. Prefiro encontrar dois caras na moto à noite, andando na rua. Melhor. O do Ibovespa já não é essas coisas. O do small, então você olha e você fala, caraca, cara, é surreal. É que o small ele tem um desafio que é a construção do índice, né? Quando a empresa começa a ir muito bem, ela sai quicada para fora do índice, né? Então ele tem um viés de seleção negativo, né? As empresas que estão menores por algum motivo. A hora que você começa a ir bem, você sai do índice. Você perde os campeões ali, né? Então, não é um índice que a gente acha que faça tanto sentido investir direto nele. É muito melhor você investir em
nas boas empresas de small caps que tem aos montes, né? Então ou via fundos ou via carteiras automatizadas do que investir direto no índice, porque o índice tem esse problema do viés de seleção. E também esse trabalho que vocês fazem de análise de small é interessante para a pessoa física, especialmente explorar essas oportunidades, porque é um mercado de competição muito baixa também, né? Como a liquidez dessas ações não é tão grande, a maior parte dos fundos não consegue nem olhar, assim. Não conseguem acessar, montar uma posição, né? Até os fundos de small cap, a gente vê, né? Fundo com PL baixo, pensa, um fundo às vezes de 600, 700 milhões, que para a indústria de fundos é pequeno, ele precisa ser de 60. Ele vai levar 43 dias para zerar a carteira. Sim. Então, é interessante isso. E a pessoa física, naturalmente, na média, não vai ter uma posição do tamanho de um fundo, e por meio de uma carteira recomendada, ela consegue explorar uma coisa que nem os fundos estão conseguindo alcançar. Então, é bem interessante isso mesmo. Se o mercado está abandonado, Você imagina... né? Cara, Marco Polo, que o Ivan veio aqui falar. Você viu esse negócio? Porradaça. Não vi. Marco Polo é porrada. Andou pra Cacilda. É. Bem, bom demais. Mas enfim. Bom, tivemos aqui mais uma aula com os nossos queridos amigos. Queria agradecer a presença de vocês. O Rafi, só pra te avisar, a gente é muito chato, tá? O Ferreirinha já tá acostumado já. Ah, Ele já desliga o ouvido já pra gente, né? Já fala, vou lá dar atenção pros meninos. Mas a gente vai te chamar mais vezes também, tá? convido. Foi um prazer. Ferreirinha, obrigado mais uma vez. Obrigado, sempre um prazer. Sempre apoiou a gente. H, Grande honra. Paulistinha, né? E a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau. Show me, mano.